Falar agora com a presidente do Sindicato dos Comerciários de Tubarão e Região, Elisandra Rodrigues Anselmo. Bom dia. Bom dia, Ronaldo, e a todos os ouvintes. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada eu pela oportunidade de estar podendo comentar um pouco sobre essas questões. Pois é, novamente, né? Parece que se repete a cada ano, Elisandra, a questão, em primeiro lugar, do horário de Natal, né? Uhum. Isso a cada ano, eu não sei por que acontece sempre um desacerto e a coisa começa vai só se acertar bem depois, né? Como é que está a situação atual? Então, Ronaldo, há muitos anos a gente não conseguindo mais avançar em negociação os horários de Natal. Eles não sentam nem conosco para ouvir a proposta dos trabalhadores. Eles simplesmente impõem os horários, né? São eles que decidem. O sindicato patronal ou a CDL? Na verdade, é o sindicato patronal e a CDL divulga, né? Mas a CDL também passa a sugestão de horário e o Sindilojas que faz o acerto entre os empresários. Sim. Aí, segundo eles, tem a assembleia, né? E eles decidem ali. Só que a gente sabe que essa assembleia, quem decide são 2, 3 empresários e o restante tem que acabar seguindo, né? Por isso que hoje o horário de Natal, tu pode vir no comércio, tem lojas abertas, tem lojas fechadas, porque isso acaba tendo uma bagunça generalizada, né? E eles acham que é importante fazer o horário da cabeça deles, que na nossa visão não, mas que teria que ouvir os trabalhadores e também fazer um horário que quando o cliente chegasse no comércio tivesse a certeza que aquele horário estava aberto, né? Sim. Porque era um horário acordado entre os próprios empresários. E hoje não, hoje tem empresa que abre, tem empresa que não abre, tá bem complicado. E como é que estão as negociações? Não estão acontecendo? As duas entidades não estão abertas ao diálogo? Não, sobre horário não. Até nós vamos começar agora as negociações sobre as questões salariais, né? Que a nossa database é novembro. Hoje ou amanhã já estaremos encaminhando a pauta para o Sindilojas. Porém, até a gente está encaminhando uma sugestão de horário de Natal, porém eles nem analisam. E se eu não estou equivocada, eles já fecharam o horário de Natal ali em fevereiro ou março. Não foi passado para nós, mas eles já decidiram. Mas que coisa! Tem que ouvir todas as partes envolvidas, né? Não é somente os lojistas, tem que ouvir os funcionários também. Não ouvem. Por isso que eu disse, aí eles reclamam tanto, que não tem mão de obra, mas o que eles estão fazendo para melhorar, para atrair esses trabalhadores a virem para o comércio também? Né? Dessa forma aí só afasta. Então o que a gente vê? Eu vou por exemplo, em algumas empresas que não são do comércio, eu chego lá e eles já perguntam, oi Eli, e aí, o horário de Natal, como é que vai ser? Aí eu assim, olha, ela assim, aquela briga de sempre, eu assim, infelizmente sim. Aí eles falam, para que eles fazem isso, né, explorando os trabalhadores? Eu não compro, eu não concordo. E tem várias pessoas que não são do comércio e que são contrários, e que têm, vamos dizer assim, pena dos nossos trabalhadores, porque ficam praticamente os 30 dias ali do horário de Natal, trabalhando, e não pode nem fazer uma ceia digna com a sua família, né? Mas no dia de Natal não são liberados bem mais cedo? Não, assim, o dia de Natal, 25 é fechado, né? Já na véspera, aliás, na véspera. Não, fecha às 5 da tarde. Aí tu imagina, trabalha até às 10 da noite, né? Aí chega na véspera até às 5, tu trabalhou o mês inteiro até às 10, muito sem folga. Não tenha, porque quando tu trabalha no domingo, tu vai ter que ter uma folga durante a semana. Só que isso não é respeitado. O mesmo trabalhador que começa ali quando o comércio abre dia 2, dia 3 de dezembro, é o mesmo que vai até o dia 24. Poucas empresas respeitam a questão da folga da semana e o domingo das mulheres, um domingo sim, um domingo não. Sem contar que tem trabalhadores que vão lá, batem o cartão ponto e retornam para suas lojas para trabalhar sem cartão ponto batido. Que se uma fiscalização acabar indo verificar, o Ministério do Trabalho, vai ver que o cartão ponto está correto, que eles não ultrapassaram as 2 horas de jornada de trabalho, as 2 horas a mais. Porém, é fictício, porque na verdade o trabalhador entrou às 9 da manhã e vai até às 10 da noite. Muitas vezes com meia hora de intervalo para almoço, e quando tem. E o sindicato não formaliza essas denúncias junto
ao Ministério do Trabalho para que haja uma fiscalização mais efetiva? Formalizamos, inclusive a gente já falou com o superintendente, né, o Paulo Essel, sobre isso, e ele disse que hoje os fiscais, né, os auditores fiscais, eles têm a sua própria autonomia. Então, assim, eles é que decidem se vão ou não vão. Tipo, o superintendente não pode exigir, gostaria que tu fizesse uma fiscalização em determinado município. Não, é o auditor fiscal que vai decidir se vai ou não, mas a gente faz a denúncia tanto no Ministério do Trabalho, agora hoje é pelo site, né, aqui de Criciúma, quanto no de Florianópolis. Mas que coisa! Eu vou conversar com o Ministério do Trabalho, porque não é possível que haja esse tipo de liberdade para o auditor. Quer dizer, ele tem que ter, de repente, a obrigação, no momento que há uma denúncia sobre determinada área, determinada loja, etc., ele tem que ir lá verificar. Não pode ser. Mas não. É estranho isso, né? E assim, porque são poucos auditores, então eles não conseguem atender a demanda, porque não é só Tubarão, né? Aí se a gente analisar Criciúma, enfim, e não é só o ramo do comércio, tem os outros setores também. Até parece que vai ter um concurso público aí para auditores fiscais, e se eu não me engano vão abrir 20 vagas para Santa Catarina, mas o próprio superintendente disse assim, infelizmente acredito eu que não vai vir muito aqui para nossa região, a mais no Chapecó, não, as notícias não foram muito animadoras, né? Mas não vamos desistir, né? Estamos cobrando. Até nosso último congresso que tivemos em Lages, tivemos a oportunidade novamente de conversar com o Paulo Essel e de cobrar novamente uma atenção maior dos auditores para o comércio, mas como dizer, ele não pode cobrar porque o auditor tem autonomia. Mas que coisa incrível isso. Que coisa incrível. Eu vou conversar com quem é o superintendente aqui. É o Paulo Essel. Paulo Essel? Isso. Sim, eu conheço, sei. Vou falar com ele, porque não é possível isso, né? Tem que haver um mínimo de programação para esses auditores, né? Eles não podem ficar por conta própria. Não, ainda mais no período natalino, né? Claro. Eu vejo que eles teriam que fazer uma força-tarefa para o período natalino, ter os auditores fiscais voltados para o ramo do comércio, por conta desses horários que são feitos. Claro. E aí tem uma sinalização junto à CDL e Sindilojas em relação ao horário? Então, como eu falei, eles já conversaram, a gente sabe, mas eles não abriram para nós qual é. E a gente está sabendo porque a nossa convenção, a gente sempre fecha final de ano, né? E aí a gente nunca consegue chegar a um acordo no final do ano. Esse ano a gente assinou a nossa convenção, se eu não estou equivocada, em março, e aí o Valmor do Sindilojas disse que eles já haviam conversado e já haviam praticamente fechado o horário natalino, ou seja, mas ele não abriu para nós e também não deram espaço para a gente colocar a nossa proposta, né? Vamos conversar também com o CDL e Sindilojas para ver. Com certeza. Até costumo dizer assim, o Valmor é uma pessoa assim, muito educada, eu vejo, ele é aberto a conversas, né? Só como se diz, ele é o presidente, ele não manda sozinho, mas é uma pessoa que se tu de repente puder conversar, te agradeço também, Ronaldo. Quem sabe a gente consegue fazer uma mudança aí nesse comércio de Tubarão. Não, com certeza, vamos conversar com ele. Uma outra coisa, Elisandra, o dia D ainda é válido? Eu tenho percebido uma movimentação muito fraca, pelo menos nos últimos dias D. Eu não percebi um entusiasmo pela data. Vocês percebem isso também ou não? Vocês acham que ainda é válido o dia D? Então, a gente nunca foi muito favorável ao dia D, né? Na verdade, a gente nunca foi. É porque o dia D, ele começou na época que o Isaac, eu acho que era o presidente da CDL, que é uma ideia dele. Então, assim, nós já tínhamos alguns sábados especiais, que era Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, datas especiais. E aí eles quiseram fazer, a partir de março, um sábado por mês, ter essa tradição de todo sábado ter um sábado D. Sim. E aí, acredito eu, que isso que se perdeu. Por quê? Porque hoje tem mês que eles fazem 2 sábado D,
Então já não ficou mais uma novidade, não ficou mais um atrativo, porque hoje a pessoa que vem para essa data específica, que era até então uma data festiva, hoje já não é mais. E também o trabalhador está exausto, porque antes ele trabalhava, se programava para trabalhar um sábado, agora tem mês que surpreende com 2 sábados uma sexta até às 10. Então, qual o atrativo também para esse consumidor vir para um dia festivo como eles fazem? Eu vejo que o sábado ele está se perdendo, né? E que já há um descontentamento muito grande entre a nossa categoria, porque está sendo vários durante o mês, e não tem mais esse atrativo para a população, ao meu ver, né? Eu tenho percebido uma diminuição de público, né? Uhum. Acredito eu, porque não é mais novidade, né? Vamos conversar com a CDL e com o Cindy Loja, porque na realidade o presidente do Cindy Loja é também o diretor executivo da CDL, né? O Valmor. Sim, o Valmor, isso mesmo. Isso. Uhum. Vamos conversar, vou convidá-lo para participar aqui para a gente conversar sobre isso. Muito bom, Elisandra Rodrigues Anselmo, presidente do Sindicato dos Comerciários de Tubarão e Região. Muito obrigado pela entrevista. Fica eu que te agradeço. O microfone aqui da cidade fica aberto para vocês quando precisarem de alguma divulgação ou para a gente trabalhar no sentido de fazer esse encontro, né, entre comerciários e entidades. Ronaldo, te agradeço muito, e não é a primeira vez que tu nos dá essa oportunidade. Em vários momentos, o teu espaço ajudou muito ao nosso sindicato, inclusive para fechar negociações. Na época que o Arlisson era presidente do sindicato patronal, conseguimos avançar em relação a horários. Então, te agradeço por tudo aí que tu tem feito para tentar contribuir para que os trabalhadores também sejam ouvidos. Com certeza. Temos que ouvir todos os lados. Bom dia. Tá certo, obrigada. Bom dia, bom trabalho. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Essa foi Elisandra Rodrigues Anselmo, presidente do Sindicato dos Comerciários de Tubarão e Região, falando sobre uma questão que se repete, né? A cada ano chega perto do Natal a esse conflito, essa polêmica em relação ao horário de Natal. Se as informações que a Elisandra colocou aqui estão corretas, o Cindy Lojas e CDL já acertaram a questão do horário de Natal no começo do ano. E por que isso não foi repassado ou discutido com os comerciários? Eu vou convidar, já vou passar para a produção para que o Valmor venha aqui para a gente conversar sobre isso, né? O Valmor é o diretor executivo da CDL e também presidente do Cindy Lojas, né? O sindicato patronal. Vamos convidá-los a participar aqui para esclarecer essas situações, né? Porque é uma situação que se repete, né, no decorrer a cada ano tem a mesma situação, e só lá bem pertinho do Natal é que as coisas se ajeitam muitas vezes sem digamos que cada uma das partes esteja satisfeita com a negociação. 10h35.